Mais uma vez nós vamos batalhar por uma mensagem bíblica. E hoje eu quero falar sobre um tema muito bom. Faz muitos anos que eu não prego sobre ele. Acho que faz muito tempo mesmo que eu não prego sobre o capítulo 18 de Jeremias. Vamos para o capítulo 18 de Jeremias? Vamos mastigar esse texto. Jeremias capítulo 18. O tema da live de hoje eu vou colocar aqui, tá certo? Para vocês ficarem sabendo onde eu quero ministrar. Olha só, Deus é bom. Joana, Michele, Deus abençoe. Joelma, minha amiga, Deus abençoe você, seu esposo, sua família. Que tipo de oleira, eu botei oleiro aqui, mas que tipo de olaria, viu gente? Que tipo de olaria você está sendo feito? Quem puder mudar para mim e fixar, eu agradeço. Que tipo de olaria você está sendo feito? Que tipo de vaso você é? Eita. Jeremias 18. Quem conhece esse texto e puder... Quem conhece esse texto e puder colocar só um joinha, conhecemos o texto, eu agradeço. Quem já ouviu a mensagem de Jeremias 18, diga, eu já vi, coloca aí embaixo, gente. Eu já ouvi, tá bom? Mateus, presbítero Jairo, Janaína. Gente, vamos deixar de conversa, vamos para a mensagem de Deus. Jeremias 18. E no final, eu quero dar uma sugestão de livros para vocês, tá bom? Jim, eu já ouvi, sim, já ouvi, olha só, maravilha. Querido, por que eu fiz essa pergunta e mandei você colocar nos comentários se você já ouviu essa mensagem? É porque talvez seja uma das mensagens mais gostosas de pregar em cultos de avivamento ou em círculo de oração, é Jeremias 18. E eu sou de um tempo, não sou tão velho, mas sou de um tempo que a maioria dos temas de círculo de oração e campanha de avivamento e vigília era esse. Era sobre vasos, sobre azeite e tudinho. Inclusive, eu vou estar ministrando em Cruz, no Ceará, no Congresso de Jovens em setembro agora, e o tema será Enche o teu chifre de azeite, o seu vaso de azeite e vem, que é lá em Samuel, e eu vou falar sobre vaso. Vai ser tema do nosso culto de aniversário dos senhores. Olha só, maravilha, Jair. O pastor Jair já está dando dica aí, viu, gente? Ó, para os pregadores que vão assistir agora. Então, já que o pastor Jair é estudioso, e o homem tem uma biblioteca no celular dele, viu, gente? Você não tem ideia do que esse homem tem no celular dele. Uma biblioteca. Jeremias 18, profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1. Eu não sou aquele pregador de grandes revelações. Eu trouxe uma pregadora para cá, mas foi top de linha, como diz os pregadores. A Simone Albuquerque da igreja de Braz. Meu Deus, Deus usou demais aquela mulher. Jeremias 18 diz assim, o texto sagrado. Eu vou ler na outra Bíblia para ficar melhor. Palavras do Senhor que veio a Jeremias dizendo, versículo de número 1, verso 2, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ali ele fazia uma obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Então ele fez de outro vaso, como parece bem ao oleiro fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, não pode eu fazer de vós como este oleiro fez, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como um barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
Aleluia, glória a Deus. No versículo 7, vou ler o 7. No momento em que eu falava contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e para destruir, mas se essa nação contra a qual falei se converter da sua maldade, eu me arrependerei do mal que tinha pensado em lhe fazer. E no momento que eu falar de uma nação, de um reino para edificar e plantar, mas se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito e lhe farei. Isso aconteceu com Nínive, quando Deus estava lá. Vamos para a tradução, vamos para o desenrolar desta mensagem. A pergunta nessa tarde para mim e para você é essa aqui, gente. Que tipo de olaria você está sendo trabalhado ou está sendo feito? Eu vou usar trabalhado. Que tipo de vaso você é? Escuta, isso aqui é muito interessante. Eu disse no início da live aqui que esse tema foi tema de muitas pregações que eu ministrei em vários lugares do estado e fora do estado também, sobre a construção de um vaso. E vale salientar que essa mensagem é muito conhecida, todo mundo conhece, o profeta Jeremias, o profeta das Lamentações. Jeremias foi um profeta que usou muito, ou melhor dizendo, foi um profeta que deu exemplo de como ser um profeta de Deus. Em 629 a.C., ele começa a profetizar, é o tempo que ele escreve o livro, e ele está profetizando. E Jeremias escreve para a nação de Judá. Mas uma coisa me chama a atenção em Jeremias, capítulo de número 1, é que a palavra de Jeremias, os filhos de Uquias, o sacerdote que estava em Anatote, na terra de Benjamim. O nome Jeremias significa o Senhor é levado, o Senhor me levanta ou empreende, como veremos no ministério de Jeremias, foi de muitas maneiras típico do ministério de Cristo, se levantou, ok? E uma observação que é muito interessante, depois da época, até escrevi isso aqui para ficar melhor para você, dessa época até o momento da queda de Jerusalém, passar-se-ão aproximadamente 40 anos, sem dúvida, Jeremias foi o grande animador do início do seu ministério, em vista do fato que Josias foi um dos reis mais piedosos que já havia ocupado o trono de Judá. Você vai encontrar isso em 2 Reis, capítulo 22. Mas Josias será cortado da flor da idade, possivelmente no cumprimento da profecia de Isaías. Aí todo o contexto, Deus chama Jeremias no capítulo 1, vocês conhecem a história demais, certo? Que ele, antes que eu te formasse, eu vi no ventre, te conheci, quando saí da madre te santifiquei, constituí-te profeta. Então disse, Senhor Deus, não sei falar porque sou uma criança. Dentro desse embate de questionamento de Jeremias com Deus em relação a ser uma criança, Deus leva Jeremias a experimentar um ministério profético muito poderoso. E por que eu estou fazendo essa live e trazendo essa mensagem para você, gente? No início do meu ministério, eu cheguei a pensar sobre isso. No início do meu ministério, você trazer mensagem como os pregadores de hoje trazem, batendo na igreja com força, falando de pecado, ou falando de mensagens pesadas que os pregadores de hoje usam, né? E que você até curte, bota assim, é forte, Deus falou forte, a casa tremeu e etc. Na minha época, pregador que falasse verdade no púlpito, a gente perdia a agenda. E às vezes era até colocado em quartinho para ser pressionado para não falar mais aquilo nem aquilo. E eu me lembrando hoje dos pregadores que batiam muito, na minha época a gente batia, mas era com a palavra, com a Bíblia. Batia, mas batia forte contra o sistema, contra outras coisas, com a palavra. E a gente era colocado na berlinda mesmo, como dizem as pessoas. E era muito difícil pregar no início do meu ministério, porque a gente queria que Deus dizia assim, você tem que falar isso, a gente tem que falar, a gente orava muito, jejuava muito, e a gente ia para falar mesmo, a gente era, pastor, eu vou falar, se eu não falar, Deus vai me matar, e pode falar, e falava, mas vinha as consequências. Enfim, criamos uma geração hoje que bate muito, prega pouco a Bíblia, mas bate bastante, mas que em compensação ele tem trazido uma mensagem profética para a casa do Senhor. E é por isso que eu gosto de às vezes ouvir pregadores que têm mensagens que edificam a nossa alma. Mas para cá, voltando. Construção de um vaso. O capítulo 18 de Jeremias, o profeta Jeremias é um dos profetas que mais se destaca pela crise instalada em Sião. Grave isso, gente. É tanto que diz assim, Birajara, eu gosto de um pregador que revelação. Essa aqui é uma revelação para você. O profeta Jeremias, repito, o profeta Jeremias é um dos profetas que mais se destaca na crise instalada em Sião.
O seu ministério, profetizado antes e depois do cativeiro, no exílio de Judá. O seu livro, o livro do profeta Jeremias, que leva o seu nome, é uma combinação de história, biografia e profecia. A sua chamada no capítulo 1, diz a Bíblia que ele foi chamado para ser um dos maiores profetas da sua história. Tá certo? E o seu livro é mais ou menos uma autobiografia. Ou seja, é um volume de confissões, certo? Tanto para conhecer suas fraquezas, como para conhecer sua força. Eu preciso começar com isso, porque muita gente que está na live agora, olha para o pregador do púlpito, que tem uma boa agenda, uma boa oratória, um bom sermão, e está na mídia, tem a agenda cheia, e por detrás dos bastidores desse pregador, poucas pessoas conhecem. Eu vou dizer isso aqui outra vez, já disse em várias igrejas, vou repetir aqui. Para você que não é pregador, para você que não tem a chamada de pregador, para você que admira pregador, deixa eu contar um segredo de um pregador que muitos aqui não sabem. A vida de um pregador é uma vida de solidão, de rejeição e de questionamento. É um profeta, é uma voz forte e poderosa nessa terra, que é discriminada, rejeitada, pouco se tem aplauso, ok? Se ele está na mídia, todo mundo quer ouvi-lo, mas se ele fracassar, todo mundo destrói. Somos as gerações que criam um copo descartável. Grave isso aqui, gente, e depois coloque lá. A diferença entre Deus e os homens é essa. Deus olha para a gente como um vaso de barro que quando se quebra, Deus torna a fazer de novo. Para os homens, nós somos copo descartável. Enquanto você for útil, você será útil. Enquanto você for servir, enquanto você servir, aí você é útil. Mas quando você deixou de servir, ele amassa o copo de plástico e joga descartável dentro da lixeira. Essa é uma verdade que eu não queria dizer para vocês, mas é uma verdade hoje, nos dias de hoje, tudinho. Enquanto você estiver lá em cima, nunca esqueça disso. Vai todo mundo querer te ouvir, certo? Eu já fui de uma época que eu comecei a pregar, muita gente queria me ouvir nas igrejas. Eu tenho testemunhos de muitas pessoas aqui. Mas o que eu mais me impressiono é que quando você fracassar, quando você tropeçar, lembre sempre disso. Aqueles que te gritaram, aqueles que queriam te visitar, aqueles que queriam te assistir, aqueles que queriam tirar foto com você, rejeitarão você. Eu conheço amigos meus, pregadores e pastores, que me admirava demais, que me agendava demais, que hoje não fala nem comigo mais. Enfim, mas eu não quero, eu oro sempre por ele, eu quero que Deus abençoe a vida dele, por isso que não tem nada. Mas vamos deixar isso de lado, vamos para a construção do vaso. Como é que Deus nos vê, gente? Que tipo de olaria você está sendo trabalhado? Que tipo de vaso você é? Repito, que tipo de olaria você está sendo feito? Que tipo de vaso você é? Jeremias traz um compêndio de revelações para nossos dias atuais. Repito, seu livro é mais ou menos uma autobiografia, um volume de confissões, tanto para falar das suas fraquezas, como para falar da sua força. Seu sofrimento, o seu ministério, o ministério de Jeremias, foi prolongado, ou melhor, foi um prolongado martírio, desculpa a expressão, mas isso é uma verdade, foi um prolongado martírio, uma intensa perseguição dos seus vizinhos de Anatote. Se você pegar Jeremias capítulo de número 11, e versículo de número 18, está escrito assim, 11 e 18 de Jeremias, deixa eu ver se eu pego aqui, Jeremias 11 e 18, diz assim o texto sagrado, Jeremias capítulo 11 e versículo de número 18, 11 e 18 de Jeremias, meu Deus, está aqui, ok, achei. Primeiro lamento de Jeremias, que é o primeiro lamento de Jeremias, diz o seguinte: o Senhor me contou e fiquei sabendo, tu me mostraste o que eles estão planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro, eu não sabia que tramava contra mim, dizendo, vamos destruir a árvore como seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Tá vendo, gente? Esse mesmo projeto maquiavélico desses profetas velhos contra o profeta Jeremias é bem parecido no dia de hoje. Vamos calar a voz dele, vamos silenciar ele, vamos silenciar ela, para que ela não seja mais uma voz profética, que ela não mais profetize, que ela não mais pregue, e aí procura de todos os jeitos dar um jeitinho para destruir a chamada de Deus. Mas a Bíblia diz, versículo 20, mas o Senhor dos exércitos, justo e juiz, que prova o mais íntimo do coração, permite que eu veja.
a tua vingança contra ele, pois te confiei a minha causa. E aqui é lindo Jeremias confessando ao Senhor, confiei minha causa ao Senhor, então peleja por mim, luta por mim também, Senhor. E aqui que está uma das coisas mais lindas que Jeremias passou. Jeremias era um profeta novo, começou a profetizar e durante 40 anos profetizou, e no auge do seu ministério profético, Jeremias agora é perseguido pelos profetas velhos, que rejeitaram ele e começaram a perseguir. Então Jeremias se refugia dentro de Jerusalém, porque a profecia dizia que um profeta não podia morrer dentro de Jerusalém. Então, estando dentro de Jerusalém, ele estava livre. Ele foi para a zona de conforto. E eu preciso tratar isso aqui minuciosamente. Então, me dá seus ouvidos, me empreste seu coração para cá, porque é muito interessante. Então, sua própria família o perseguiu. Se você for para Jeremias 12, e versículo de número 1, ou versículo de número 6, na verdade é o versículo 6, que fala diretamente sobre isso aqui, 12:6, diz o seguinte, a resposta de Deus para Jeremias. Jeremias, se você se cansa correndo com o homem que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Sem terra de paz você não se sente seguro? Que fará nas florestas do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa do seu pai estão sendo desleais para com você. Eles perseguem com forte grito, não confie neles, disse Deus, ainda que digam coisas boas a seu respeito. Gente, grave isso aqui. Cuidado com os aplausos, cuidado com os elogios, cuidado com as frases da internet, dizendo que você é isso e aquilo. Se amanhã você estiver na mesma situação, Jeremias, esses mesmos seguirão você para criticar você. Olha aqui, gente, grave isso aqui. Há 2 grupos de pessoas que lhe seguem no Instagram. Os que estão observando a sua vida e os que são seguidores verdadeiros. Os verdadeiros seguidores curtem as suas coisas, assistem suas lives, comentam suas fotos, ora por você e às vezes nem entra para curtir tanta coisa, mas está sempre ali orando por você. Mas você já observou uma coisa? Você tem uma multidão de seguidores e pelo menos 80% não curte suas fotos, não comenta as suas fotos, não vê nada do que você falou, não assiste nada, não participa de live, de nada, mas se você errar, amanhã ele é o primeiro a criticar você nas redes sociais. Esses são os profetas velhos perseguindo o profeta Jeremias, tá certo? Mas nada contra ele, Deus abençoe a vida dele. Muito bem, vamos lá? O sacerdote principal oficial pô-lo no tronco do profanando. Isso aqui é interessante. No versículo 12, versículo 6, quando Deus diz que até a casa dele, os seus irmãos, estão desleais com ele, a Bíblia diz que o sacerdote, o principal oficial, pô-lo no tronco por profanar, como ele pensava, né? Os profetas populares sempre contra ele. Durante o seitio de Jerusalém, ele foi lançado na cadeia, foi arrastado para o Egito, e diz a tradição que ele foi apedrejado em Dafne, no Egito. Porém, muitas lições são extraídas do livro de Jeremias, e uma delas é a construção do vaso. E é sobre isso que eu queria que você meditasse comigo, para que você não perdesse mais isso aqui. Exemplo, Jeremias começa com a chamada de Deus, Jeremias passa pelo crivo dos profetas velhos, Jeremias é perseguido pelos anatotes, Jeremias é rejeitado por sua casa, Jeremias não vê tão bens agora, vê Deus bradando com ele, dizendo o seguinte, que eu estarei com você, Jeremias. Ele disse, eu sou uma criança, não sei falar. Aí Deus começa a exortar ele, não diga que é uma criança, porque tudo que eu mandar você falar, você falará. E aí começa o processo na vida de Jeremias. Porém, por tantas perseguições, do capítulo de número 15 ao capítulo de número 16, você vai encontrar aqui a lição sobre a fome que houve em Judá e a desolação. Jeremias, confissões dele, as confissões de Jeremias você vai encontrar no capítulo 14. Deus declarando o juízo que estava chegando. As queixas de Jeremias, Deus responde a ele. E só no capítulo 15, no ano 601 antes de Cristo, é que Judá é rejeitado e enfrenta o juízo. É aí que nesse período aqui, Jeremias é tratado justamente como profeta, chamado profeta lamentador. Porque aí ele estava orando a Deus por Judá e por Sião. E então as promessas de Deus para preservar Jeremias na tribulação. Aí quando você pegar o capítulo 16, Jeremias deve permanecer solteiro como um sinal. Aí no capítulo 17, o pecado de Judá, a confissão em Deus, a única esperança para Judá. Aí no capítulo de número 18, a lição do oleiro para Jeremias. Gente, isso aqui é muito lindo. Eu queria que você escrevesse isso aqui assim, de forma especial.
A construção de um vaso serve tanto para informar ao profeta como Deus iria tratar com a nação, como o processo seria necessário para a construção de uma nova vida. Lembre-se, quando Deus diz para Jeremias, desce à casa do oleiro, porque eu preciso falar com você, Deus está agora tratando com Jeremias sobre algo que iria acontecer em Judá. E como eu preciso da sua atenção para essa mensagem agora, que eu vou começar a pregar ela, a primeira parte que Deus fala com Jeremias é Jeremias capítulo 18, versículo 2, diz assim: levante-se e desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Grave isso aqui, gente. Jeremias está dentro de Jerusalém, certo? A Bíblia chama isso no capítulo anterior, capítulo 17, versículo 14, se me falha a memória, diz que Jeremias está no quarto da sua lamentação, certo? Está lá orando, cura-me, Senhor, e serei curado, salve-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor, eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Ele estava dentro de Jerusalém, para não morrer, porque diz a profecia que dentro de Jerusalém você não poderia morrer, um profeta não pode morrer dentro de Jerusalém. Então ele estava dentro da zona de conforto, lamentando, chorando por Judá, e ele estava agora muito triste pela situação que acontecia em Judá, em Jerusalém. Aí Deus precisava trazer para Jeremias uma mensagem profética e poderosa para ele. E a Bíblia diz que Deus manda Jeremias ouvir as seguintes palavras. Aqui que eu acho lindo demais. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, na minha tradução NAA, Nova Almeida Atualizada, mas na outra tradução da RCH ou da ARA, que é a Almeida Revisada e Atualizada, diz que levanta-te, o texto diz, levanta-te, desce à casa do oleiro e ali te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias está onde? Em Jerusalém. Onde é a casa do oleiro? Fora de Jerusalém. Agora segura isso aqui, que isso aqui é muito forte, gente. Jeremias está dentro de Jerusalém. Ele não podia sair das portas de Jerusalém, porque se ele saísse, já havia justamente enquadrado e esquadrinado todo o projeto para matar Jeremias. A história diz que os profetas velhos tramaram contra ele para matar Jeremias. Jeremias se refugia dentro de Jerusalém. E aí dentro de Jerusalém, como ele estava guardado por a profecia que dizia, que eu disse agora, que profeta não pode morrer dentro de Jerusalém, então de repente Deus agora lança para Jeremias uma coisa. Grave isso aqui que é muito bom para você que diz que é profeta. O primeiro desafio do profeta não é de olhar o oleiro trabalhando na olaria. Não é você observar a construção do vaso ou profetizar para a restauração de um vaso. O primeiro desafio de um profeta não é restaurar a vida dos outros. O primeiro projeto de Deus para o profeta é reconstruir sua história. Primeiro, eu não posso pregar para ninguém para que restaure se eu não estou restaurado. Eu não posso profetizar que as pessoas têm que perdoar se eu não consigo perdoar. Eu não posso pregar dizendo que você precisa ir se eu não estou indo. Eu não posso pregar dizendo que você tem que amar se eu não consigo amar. É por isso que em cima dos nossos altares tem muita hipocrisia. Tem gente pregando sobre amor, sobre não fale mal dos outros, mas nos bastidores falam mal das pessoas. E aí é que está o segredo. Eu conheço, e não vou dizer por ética, jamais direi aqui, eu sou maluco, Deus me livre, mas eu conheço pregadores que eu já fiz agenda para ele fora, e que eu disse para ele, para o pastor da igreja, que ele era uma bênção, prega muito, e prega mesmo. E quando ele chegou lá na mesa, ele falou mal de mim. Foi por isso que o pastor depois chamou ele no canto e disse, olha, quem indicou você foi o Birajara. Aí você vem aqui e fala mal daquele que indicou você, ele ficou triste, chorou, pediu perdão ao pastor, o pastor deu uma chance a ele ligou para mim, pediu desculpa, perdão, e ele melhorou. Mas aqui que está, querido, você não sabe quem. Eu digo uma frase que é minha, para muita gente já até copiou ela. Às vezes, o seu maior inimigo é um amigo disfarçado. Jeremias não conhecia quem eram seus amigos. Ele imaginava que eram seus irmãos traíam. Foi o próprio Deus que disse para ele, Jeremias, abre os olhos, rapaz. Está ali no capítulo de número 12. Jeremias, abre os teus olhos. No versículo de número 6 diz o seguinte, porque até mesmo seus irmãos e a casa de seu pai está sendo desleal com você, rapaz. E eles perseguem com fortes gritos, não confie neles. É Deus dizendo, até a sua casa está lhe traindo. Não confie. Fica na sua, mas fica em Jerusalém. Ficou em Jerusalém, esperou o tempo, e no tempo de Deus, Deus precisava levar Jeremias para ser um profeta da restauração. Sim ou não? Sim. Mas primeiro, precisava que Jeremias reconstruísse a sua história como profeta, para que depois pudesse reconstruir Jerusalém através de uma profecia. Glória a Deus. Não sei se vocês se lembram,
Mas o profeta Elias, lá no monte com os profetas de Baal, o que foi que ele fez como lição para mim e para você, gente? Grave isso aqui, é muito lindo isso aqui que eu vou falar. A Bíblia diz que os profetas de Baal se reuniram no monte, junto com o profeta Elias, e ali disse, vamos fazer um desafio, vamos provar quem é o Deus verdadeiro. Faz o seguinte, vocês preparam o seu altar, preparam todo o seu altar, você clama ao seu Deus, e aquele Deus, depois eu clamo o meu. Aquele Deus que responder por fogo, esse será o Deus verdadeiro e a gente servirá. Ok? Ok. Diz a Bíblia, vocês conhecem a história lá de 1 Reis 18, diz a Bíblia que eles construíram o altar, prepararam tudo e começaram a clamar fortemente aos céus. E a Bíblia diz que não desceu nada, e Elias até brincou com ele, quem sabe o seu Deus não esteja dormindo, faz isso e aquilo, tudo, e diz a Bíblia que eles se cortavam com faca, segundo a tradição, e foi até a hora da oferta dos cereais, nada aconteceu, e aí quando eles cansaram, que não tinha mais como oferecer, Jeremias pediu licença a ele, disse, agora é comigo, vou provar o meu Deus. Diz a Bíblia que ele reparou o altar, sim ou não? Sim. Mas olha só o que Jeremias fez. Jeremias assim, chegai-vos a mim. Olha o que Elias diz, chegai-vos a mim. E quando todos os profetas chegaram, eles observam o meu altar. O meu altar está quebrado. O meu altar está desmantelado. Eu preciso primeiro consertar o meu, para que eu possa provar que o seu não existe. Aí ele foi dar uma lição para o profeta de Baal. Ele pegou o altar dele, reparou, a Bíblia diz, reparou o altar, e ele pegou lenha, colocou lenha nova, pegou 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, trouxe 12 pedras, colocou as 12 pedras em quadrado, colocou a lenha, fez um rego bem grande, certo? Pegou um novilho, partiu e colocou em cima, e depois mandou que os homens trouxessem 12 cântaros, 4 vezes 3, 3 vezes 4 cântaros cheios de água, e molhasse a lenha, ao ponto de que a lenha ficasse molhada, que molhou as pedras e tudo. Quando todo o altar estava reparado, Elias está dizendo o seguinte para ele, está vendo agora? Eu consertei meu altar, agora eu vou clamar, e diz a Bíblia que ele clamou, e quando ele clamou, diz a Bíblia que desceu fogo do céu, e a Bíblia diz que o fogo lambeu até a água. Deixa eu dizer um mistério para você aqui, já que a Kátia colocou algo aí, uma das coisas mais lindas. Alguém pode perguntar assim, mas lenha molhada não pega fogo, né? Verdade, não pega fogo. Mas Elias está dizendo assim, eu vou molhar a água para provar a você que o meu avivamento não é daqui, não é de homens, é do céu. Porque se for do céu, o fogo do céu consome até a água, e lambe a água, faz tudo. Diz a Bíblia que o rego ficou cheio de água e ele provou que Deus é verdadeiro. Por que eu trouxe essa analogia para você? Dentro do parâmetro de Elias para Jeremias. Porque Deus sempre gostou disso, gente. Aprenda isso. Antes de você exortar alguém, exorta a si mesmo. Antes de você pregar sobre construção de muro, construa os seus. Antes de você falar sobre ponte, construa a sua. Antes de você falar sobre vaso, seja um vaso. Antes de você falar sobre bênção, seja uma bênção. Antes de você falar que você vai vencer, vença primeiro. Antes de você falar que vai derrubar o gigante, derruba primeiro o seu. Seja o primeiro exemplo para você depois pregar, ok? Porque isso é muito bondade de Deus para a sua história. Bora lá? Mas olha o que acontece isso aqui. Deus disse, Jeremias, desce à casa do oleiro. A expressão ou o verbo descer é descer mesmo, literal, de cima para baixo. Jerusalém ficava em cima. E aqui que é a coisa mais linda na revelação de Deus, gente. Grava isso aqui que é lindo demais. A Bíblia ensina que Jeremias está dentro de Jerusalém com medo, frustrado, decepcionado, perseguido pela sua casa e pelos anatotes da sua época e pelos profetas de Judá. Ele está dentro de casa e ele está dentro de Jerusalém, refugiado, zona de conforto. Eu não vou sair, porque se eu sair eu vou morrer. Aí Deus disse, desce a casa do oleiro. Mas aonde fica a casa do oleiro, missionária e pregadora Sidney? Aonde é que fica a casa do oleiro, gente? Eu vou trazer Sidney depois para uma live comigo aqui, prega demais. Olha isso aqui, na casa do oleiro. Descer a casa do oleiro é dizer, saia de Jerusalém. Sair de Jerusalém era um perigo. Mais ou menos Jeremias está dizendo, Deus, desculpa a expressão, eu sei que eu não posso ser atribuído, mas tu tá maluco? Se eu sair por aquela porta de Jerusalém ali, os profetas vão me matar, estão me esperando sair só pela porta. Se eu sair de Jerusalém, eu vou morrer. Aí Deus disse, Jeremias, quem está falando com você? É Deus. Então se eu estou falando, eu me responsabilizo. Sai de Jerusalém, desce a casa de Rimon. A palavra Rimon no hebraico é casa de barro. Vai à casa do oleiro, porque lá, é lá. Aí eu imagino Jeremias dizer, Senhor, por que tu não fala comigo agora?
Já que tu está falando comigo agora, diga o que é que o Senhor quer. Ele disse, eu preciso te ensinar lições, Jeremias, mas não aqui em Jerusalém. Primeiro você vai vencer o medo. Primeiro você vai vencer os desafios que estão dentro do seu coração. Primeiro você vai ter coragem de confiar em mim. Primeiro você vai ter que deixar os profetas que estão te perseguindo. Esquece eles. Ouça a minha voz. Grave isso, profeta. Grave isso, pregadora. Para de ficar ouvindo a voz daqueles que querem o seu prejuízo. Para de ficar ouvindo pessoas dizendo que você não vai conseguir. Para de ficar ouvindo pessoas que dizem que você não tem mais capacidade. Para de ficar ouvindo as pessoas dizer que você não é mais profeta. Seja um profeta de Deus, gente. Seja um profeta de Deus. Sai da sua zona de conforto. Levanta desta cama. Levanta desta rede. Sai deste comodismo. Vá fazer a obra de Deus, porque o Deus que lançou um desafio para Jeremias, lança para a gente nessa tarde aqui. Aleluia, glória a Deus. Grave isso, Jeremias está dentro de Jerusalém. Dentro de Jerusalém. Dentro de Jerusalém. Zona de conforto. Aqui ninguém me mata, aqui ninguém me tira. Aí Deus disse, desce a casa do oleiro, porque eu preciso falar com você lá na casa do oleiro. E Jeremias sai da casa, vence o primeiro desafio, cria coragem, sai da casa do oleiro e vai para a casa de Rimon, casa de barro. Aí olha o que diz a Bíblia no versículo de número 2, levanta-te dessa casa do oleiro e ali, não é aqui, é ali que te falarei as minhas palavras. A casa do oleiro era onde era feito vários utensílios de barro. Grave. Aí o que a Bíblia diz, Jeremias toma uma atitude que é dele, diz assim, e eu desci, diz Jeremias, versículo 3, e desci a casa do oleiro, e eis quando cheguei lá, encontrei o oleiro fazendo a obra sobre a roda. Gente, eu preciso tratar isso aqui com vocês com muitas verdades bíblicas. Vejamos, o Senhor tem um jeito todo especial. O Senhor tem um jeito todo especial para moldar o caráter de cada um dos seus servos. Repito, o Senhor tem um jeito todo especial para moldar o caráter de cada um dos seus servos. O profeta Jeremias conseguiu captar essa modelação na mente de Deus. Aleluia. E nos mostrar nessa tarde que todo esse processo é necessário para a formação do caráter de um servo de Deus. Deus já disse isso aqui muitas vezes, eu acho que até a Kátia lembra disso, alguns já viram pregar isso aqui. Lembre, gente, não é o púlpito que define quem é você diante de Deus, é o quarto de oração. Essa frase que eu digo sempre quando eu estou pregando. Às vezes nós olhamos o pregador no púlpito e julgamos ele. Às vezes criticamos ele, mas não sabe a sua vida de oração no quarto. Às vezes você elogia muito alguém que está no púlpito porque tem muita unção, muita graça, e às vezes não sabe que a sua vida é um desmantelo. Mas eu digo para você, a confissão, o quebrantamento, a oração no quarto, Deus dá sempre uma nova oportunidade para você ser alguém na história dele. Não esqueça disso. Fraqueza todos nós temos. Fracasso todos nós temos. Fracos não, ou fracos sim, fracassados não. Somos todos dependentes de um oleiro que trabalha com barro que somos nós. Continuando, do caráter de um servo fiel, isso não é tão simples como muitos pensam e até pregam. Eu vou dizer isso aqui. E talvez por isso muitos desistem de submeter a esse tratamento, por ser doloroso, feito diariamente pelas mãos daquele que é Pai. O oleiro por excelência. A cidade estava longe, lembre, a cidade estava longe. Deus envia a palavra a Jeremias dizendo, desce a casa do oleiro, a casa de barro. Muitos desafios, pois sair de Jerusalém era o pior desafio para o profeta de Deus. Afinal, todos queriam matar ele, até a sua própria casa, como eu citei, Jeremias 12, versículo 5 em diante. Grave isso, gente. Mas quando Deus manda, ele responsabiliza. Glória ao nome de Jesus. Aproveitando, já que entrou o missionário da Venezuela aqui, o nosso amigo Ricardo Salcedo, eu ouvi a mensagem dele pregando essa semana na conferência missionária em Extremóis, onde ele diz o seguinte, se Deus lhe chamou, ou seja, eis-me aqui, Senhor, os campos lhe esperam, tenha coragem também, faça como ele disse, tenha coragem de você ir, singrar os mares, atravessar os montes, mas não fica na zona de conforto, nesse repouso tranquilo, comendo pipoca, assistindo Netflix, dizendo, Deus, estou aqui, usa-me, quando Deus quer que você esteja na oração, no compromisso, debaixo de sua vontade. O verbo descer aqui é literal, quando chegou lá, ele viu o quê?
oleiro trabalhando sobre a roda, um vaso sendo feito, e a Bíblia diz que quebrou no momento da proeza, que eles estão trabalhando no processo, tornou a fazer de novo, usou a mesma massa. Observe uma coisa, gente, Deus nunca remenda nada. Eu disse em uma live que eu tenho sobre remendo novo, ou remendo velho em odre novo, em roupa nova. Grave isso aqui que eu preguei num dia desse. Deus nunca remenda nada. Ele quebra todo e refaz. Fez dele outro vaso, disse o próprio Deus. O capítulo de número 2:8 continua dizendo o seguinte, verso de número 4. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe parecer. Verso 5. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor, eis como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Isaías diz que nós somos o barro e Deus é o oleiro. Nas mãos de Deus tudo pode ser perfeito. Eu gosto disso aqui, gente, eu estou me arrupiando, porque isso aqui é muito lindo. Você sabia que o único artista que faz a sua obra sem primeiro planejar é um oleiro? Sabia disso? Eu procurei saber e é verdade. O oleiro, ele não pega um papel e caneta, não entra no computador e faz um mapeamento, como é que vai ser o vaso, se vai ser dessa cor, de que tamanho vai ser, as medidas exatas, o tamanho do vaso, se vai ser isso, aquilo, não. Ele bota a massa em cima da roda e com um pedalzinho que mexe, que a roda pega a velocidade, certo? Enquanto pega mais velocidade, diz a Bíblia que o oleiro molha a mão numa bacia de água e as mãos molhadas começam a molhar o barro, e começa a fazer. E a Bíblia diz, conforme bem pareceu os seus olhos fazer. É diante do olhar de Deus, do olhar carinhoso de Deus, que ele vai caprichando num vaso e fazendo um vaso perfeito, gente. Glória a Deus. Eu vou ler o que Sidney colocou aqui. Era um concerto grande que viria. Deus estava mostrando para Jeremias que ele poderia mudar as pessoas de Israel. Pessoas que eram maus, que sacrificavam até crianças, que queria mudança radical. Perfeito, Sidney. É isso mesmo. Perfeito. Mas olha isso aqui que mais interessante, gente. Olha atento ao oleiro. Olha que ele olha atento ao oleiro. Jeremias, vamos lá. Jeremias chega na casa do oleiro. Quando chega na porta, ele observa que tem um oleiro trabalhando no seu serviço. A roda estava girando com o seu pedal. O oleiro estava girando a roda. E um barro estava em cima da mesa, molhado. E ele estava fazendo um vaso. Quando terminou de fazer o vaso, que deixou o vaso perfeito, disse que o vaso se quebrou. Então ele pegou de novo os cacos, colocou em cima, molhou e fez de novo um vaso. Deus usou este método para ensinar a Jeremias como era a casa de Israel, como um vaso quebrado, e Deus era o oleiro, e Deus ia fazer com ele dessa mesma forma. E aqui que eu acho mais lindo, Deus ensina-nos como somos trabalhados diariamente. Mas aí você precisa saber o processo do vaso. Já que vocês gostam muito dessa palavra, processo do vaso, vem para cá, isso aqui é muito grande. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, essa palavra tem a ver com a lição que Elias ou que Jeremias estava aprendendo. Não poderei eu fazer de vós como este oleiro fez, Jeremias? É uma pergunta intrigante. Jeremias, será que eu não posso fazer com Jerusalém, com Israel e com Judá o que esse oleiro fez com um barro? Não posso não? Pois eu vou mostrar para você como eu posso também. Deus é o oleiro e nós somos vasos. Mas dentro do processo do vaso, gente, existem as fases. Você sabia que existe 200 tipos de barro para fazer vaso? Mas você sabia que só 8 serve para fazer vasos duradouro? Sabia disso? Eu acho que os pregadores estão aqui, sabem. A primeira fase da construção de um vaso, ou da restauração, ou da construção do vaso, é chamada fase da escolha. Fase da escolha. Deus escolhe o barro que ele quer usar. Lembra-se de João, capítulo de número 16, versículo 15? Vamos lá, gente? O que é que diz a Bíblia? Diz o seguinte, não foi você quem me escolheu, mas fui eu quem te escolhi e te nomeei. A palavra nomear no grego é dado um nome para fazer história. A palavra nomear é aquele que ia fazer história, ou aquele que vai fazer história como Jeremias e como você também. Primeira fase do vaso, a escolha. É Deus quem escolhe para usá-lo. Repito, é Deus quem escolhe para usá-lo.
Não tente ser alguém que Deus não quer que você seja. Não tente ser cantor se Deus chamou para ser pregador. Não tente ser pregador se Deus chamou para ser cantora. Ou porém, Deus pode chamar para você ser as duas coisas, cantora e pregadora. Mas fica na posição de Deus para que você não saia. Ou seja, existe 200 tipos de barcos conhecidos na história. Entretanto, apenas 8 servem para fazer o vaso, sabia? Sabe o que significa? Se você foi escolhido por Deus, você é feito de um barco especial. Glória a Deus. Se você foi escolhido por Deus para ser um vaso, um pregador, uma pregadora, uma missionária, você foi feito de um barco especial, próprio para ser moldado e trabalhado. Primeira escolha. Eu disse isso aqui muitas vezes, quem me conhece sabe isso aqui. Primeira fase, obrigado, Cátia, vai colocar a primeira fase, escolha. Toda a vida eu conto isso, que as pessoas perguntam a mim. Eita, Lima Gleidson está dizendo aqui, 3 para fazer. Eita, isso aqui é perfeito. E eu tô com ela aqui, viu? Ok, segura isso aqui, gente. Grava isso aqui. Quando eu me converti a Jesus, eu queria ser um pregador. E na minha época, os pregadores eram muito bons. Não estou dizendo que hoje não é não, hoje são bons. Mas na minha época, os pregadores eram top de linha, aqui em Mossoró e aqui no Rio Grande do Norte. E eu era pequenininho, magrinho, com a voz que vocês estão vendo aqui, né? Mas eu queria ser pregador. Então, a primeira oportunidade que eu tive na minha igreja, eu fui cantar. Foi uma decepção. Então, eu fui para casa, chorei. Meu pai disse também que eu não tinha nascido para cantar. E aí, meu pai disse, quem sabe Deus não tem uma obra com você. E o pastor da minha igreja, o pastor Jurandir, que era o nosso pastor, ele insistiu com o líder da moçada, o Davi Gugel, para me dar a oportunidade de novo no culto. E eu preguei. Naquele dia que eu preguei, eu cheguei em casa e eu me lembrei que eu tinha uma responsabilidade, vencer o primeiro desafio, criar coragem para ser alguém nas mãos de Deus. Então o que eu fiz? Todo mundo conhece, vai lá no meu canal no YouTube, procura Testemunho de Ubirajara, vocês vão ver meu testemunho lá. O que aconteceu? Eu estava igual a Jeremias, sou uma criança, não sei falar, sou menor, sou pequeno, sou fraco, não tenho voz de pregador, não tenho pinta de pregador, não tenho nada de pregador. Parecia Samuel e Jessé discutindo a respeito da escolha do rei de Israel para substituir Saul, e Deus dizendo, esse aqui não presta, esse aqui não presta, esse aqui não presta, e aí Samuel fica assim, mas Senhor, o que é que presta? Aí chega Davi, o menor da casa, que não tinha pinta de rei, cara de rei, mas foi rei de Israel. E o que é que acontece com tudo isso aqui, gente? É que eu fui treinar em cima de um pé de manga, e eu passei 3 anos pregando em cima de um pé de manga, para depois Deus me dar os púlpitos, para que eu pudesse ser pregador até hoje, pregando o seu evangelho. Mas primeiro Deus escolhe. E se Ele escolhe, tenha o privilégio da escolha dele. Gente, por favor, seja forte no que eu vou falar agora. Seja grato a Deus por você ser uma escolha direta dele para uma obra específica. Deus escolhe muitos para a salvação. Olhe para cá. Deus escolhe muitos para a salvação. E entre esta multidão que Ele escolheu para a salvação, Ele te nomeou entre eles para ser profeta, para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, tirado entre muitos, para ser um vaso nas mãos do oleiro. Meu Deus, que coisa linda é essa, gente? Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Olha só o privilégio. Entre milhares de mulheres desta cidade, desse estado, milhares de mulheres, Deus olhou para você e disse assim, eu vou usar ela, eu quero que ela seja uma pregadora. Aí Deus escolhe você para ser uma pregadora do evangelho. Aí Deus olhou para você e disse, Senhor, mas eu não tenho condições, fulano é mais bonito, é mais formoso, tem carrão, tem status, tem alguém do lado dele. Aí Deus disse, eu quero você nas praças pregando o meu evangelho. Deus é quem escolhe. Grave, gente. Deus é quem escolhe. Deus é quem escolhe. Deus é quem escolhe. Eu estou dizendo isso várias vezes. Pelo amor de Deus, não é o homem que te escolhe, é Deus quem te escolhe, gente. A segunda fase do processo do vaso, rapidinho. A fase do curtimento. É aquela época ou tempo em que Deus está pronto a falar e ouvir todos os seus filhos, menos você. E eu não sei se você já passou por isso. Deus te chama, te escolhe, te capacita, mas de repente chega a fase de Deus preparar o vaso e Deus fica em silêncio. Parece que coloca você na prateleira e esquece você lá. A segunda fase é a fase do curtimento. É aquela época ou tempo, repito, que Deus está pronto para falar com todos os seus filhos, menos com você. É chamado tempo do silêncio. Essa fase é uma das mais importantes na construção do vaso, pois o vaso tem que ficar no curtimento. O maior curtimento
maior liga. Quanto mais o vaso, mais o tempo de curtimento. Quanto maior a obra de Deus que você vai realizar, mais será o tempo que estarás a sós com Deus, meditando, avaliando sua vida diante dele. Mesmo que você se sinta só, o oleiro estará observando o curtimento e autoavaliando você. Vou dar um exemplo bem clássico. Em 2018, eu passei 6 meses num momento muito difícil da minha vida, muito difícil, sem fazer nada, não podia fazer nada, de mãos amarradas. Aí Deus falou comigo, eu reservei esses 6 meses para você escrever seu livro. E aí eu peguei 6 meses, toda manhã eu acordava, tomava meu café, orava, me consagrava, ia para o computador, escrevia meu livro, e depois de 6 meses, Deus nos deu a nossa obra, Um Grito por Sua Volta. Tá certo? O silêncio de Deus para você são palavras. O silêncio de Deus para você são palavras. Nunca diga que que Deus não está falando com você, porque nessa tarde Deus já está falando com você. O silêncio dele para você é Deus observando você, é Deus tratando você, é Deus observando sua história, é Deus dando tempo ao tempo para deixar você justamente no lugar certo. Deus está observando se você serve mesmo, está olhando que a escolha foi certa e você é certo para isso. Ok? Isso, Gleison. Até pensamos que Deus esqueceu de nós. Sinai colocou, nunca vou esquecer quando o Senhor falou para mim, sinta-se privilegiado todas as vezes que você for ministrar isso. Eu vou acrescentar isso aqui, vou endossar as palavras da Sinai aqui, a missionária. Todas as vezes que eu vou pregar, em qualquer igreja, seja num congresso grande, num congresso pequeno, na igreja pequena ou igreja grande, que eu vou para o púlpito, que falta 30 segundos para mim lá, eu digo, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de me dar mais uma oportunidade de falar do teu reino. Obrigado por ser um escolhido por ti. Terceira fase da construção do vaso. Terceira fase. Primeira, escolha. Segunda, curtimento. Tempo do silêncio. Terceira fase. Fase do pisamento. Do pisar mesmo. Você sabia? É quando o barro é tirado do curtimento. Olha bem. Quando o barro é tirado do curtimento, daquele lugar que ele fica na espera para ser construído o vaso, é tirado, ele coloca. E quando o barro é tirado do curtimento, talvez depois de muito tempo, de muito tempo que se passa, é colocado em um local próprio para literalmente ser pisado. Sabe disso? Para ser pisado. Pois se faz necessário que todo o ar que existe no barro seja retirado. Todo o ar. Aí eu posso acrescentar isso aqui. Deus permite que você seja humilhado, pisado, para que você perca todo o orgulho, toda a vaidade, toda a autoconfiança, todo o alto eu. Nessa fase parece que todos falam mal de você, ninguém lhe entende, julga as suas atitudes, mas você está sendo pisado, está sendo criticado, está sendo apontado, está sendo xingado, está sendo rejeitado, amigos não querem estar do seu lado, pessoas não querem estar do seu lado, porque você está triste, você está em silêncio. Deus está deixando as pessoas pisarem, está permitindo que as crises venham, permitindo que as coisas aconteçam, para que Deus tire de você todo o orgulho, soberba. Grave isso, gente. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, Paulo teve uma revelação do céu. Paulo foi até o terceiro céu, e quando chegou no terceiro céu, diz a Bíblia, que ele viu coisas inefáveis. Quando Paulo chegou, foi arrebatado, e quando ele voltou, ele contou isso para os crentes de Coríntios. Imagina o orgulho que Paulo tinha. Eu, Paulo, fui ao terceiro céu. Eu, Paulo, cheguei no céu. Eu vi anjos. Eu vi coisas no céu. Eu vi coisas magníficas, trono. Eu vi tudo. Maravilha, eu sou orgulhoso. Eu sou o homem das revelações, o poderoso Paulo. Mas quando Paulo disse assim, quando pensei em me gloriar, eu vivi nas minhas fraquezas. Aí Paulo disse, Deus não permitiu me gloriar. Se eu tenho que me gloriarei nas minhas fraquezas. Aí todo mundo se assustou. Como assim, Paulo? Fraqueza? Você foi ao terceiro céu? Paulo disse, sinto-me em fraquezas. Por quê? Porque foi posto um espinho na carne para esbofetear, para Satanás me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse, para que a excelência fosse de Deus. Olha o que é que diz Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz o quê? O vaso temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. E voltando para Paulo, versículo 10 do capítulo 12, 2 Coríntios, Paulo diz assim, sinto-me prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, na nudez, em tudo, porque quando eu penso que estou fraco, aí é que eu sou forte. É a face do pisamento, é quando você tira o orgulho, a soberba, a autoconfiança,
Quando você diz assim, Senhor, não sou eu, mas é o Senhor, estou crucificado em Cristo, eu não sou o grande pregador, é o Senhor que é grande, eu sou o menor da casa, eu sou o menor da crise, eu sou o mais pequeno, eu não sei falar como Jeremias. E aí Deus disse assim, agora que você já está preparado na terceira fase, vamos para a quarta fase agora. Qual é, Senhor? A fase do acrescimento, de acrescer, de acrescentar, vou usar essa palavra. Olha o que a Bíblia diz aqui, gente. Ao barro agora se faz necessário acrescentar. Isso aqui eu digo por experiência. Eu sou especialista em cerâmica, trabalhei na empresa de cerâmica aqui em Mossoró, muita gente conheceu, a porcelanato. E eu sou especialista em cerâmica, defeito de cerâmica. Eu era CQPA, trabalhei com controle de qualidade de produtos acabados. E aí todo o processo da cerâmica eu tinha que conhecer. E na cerâmica existem 63 tipos de defeito, desde o véu de noiva até a pinta preta. Então tudo que se passar na classificação eu tinha que observar com os meus olhos clínicos, críticos, para observar se tinha alguma falha na cerâmica. Mas eu observava que a mistura que tinha da argila com o esmalte até chegar no forno era interessante. E aí eu fui estudar sobre porcelanato tudinho. E aí eu acreditei que isso era uma verdade pura. Você sabia que para o vaso ter resistência, durabilidade e poder suportar as dificuldades, sabe o que acontece? Precisa de acrescentar alguma coisa no vaso do barro. E aqui que está, tem que colocar uma palha fina, pedra triturada, resto de cerâmica, pois sem mistura o vaso se tornará fraco e fácil de se quebrar. Para a sua obra, Deus não quer vasos fracos, que não suporta serem cheios pela sua graça e pela sua unção. Seja humilde, sem compromisso não dá certo. Seja submisso, disposto, o vaso ficará fraco. Sem isso, o vaso ficará fraco. Gente, eu vou repetir de novo para você não perder isso aqui. Grave isso. Para a sua obra, Deus precisa que o vaso seja forte. Ele não quer vasos fracos, que não suporta serem cheios pela sua graça e unção, sem humildade, sem compromisso, sem submissão, sem disposição. O vaso vai ficar fraco e ele quer um vaso resistente para uso diário e não um de porcelana para ser usado esporadicamente. Deus quer te usar hoje, quer te usar amanhã, quer te usar depois, gente. Você precisa ser vaso, pois estão cheios de vasilha. Eu digo isso aqui brincando, vocês vão rir nessa live, mas não tem problema não, tá bom? Não tem problema não. Eu fui pregar em uma vigília aqui em Mossoró e eu era o pregador oficial da vigília. E alguém está aqui, pode até congregar nessa igreja, mas não vou dizer o nome da igreja não. Mas foi aqui em Mossoró. E aí eu cheguei cedo, 10 horas, e 11 horas a gente orou até 11 se levantou e foi pregar, rapidinho para terminar essa live agora. E aí o pastor disse para mim, Birajara, você vai pregar de 1 hora, porque eu estou esperando os vasos chegar aqui. Eu disse, ele riu, disse, uns vasos. São 7 irmãos que estão vindo para cá, que tocam, que cantam, profetizam, muito bom eles. Ok, pastor. Aí esperamos, quando foi 00:30 em ponto, depois que o irmão estava cantando, louvando, aí eles chegaram na porta e eles entraram. Entraram uma filinha de 7. Roupas compridas, toalhas grandes, bíblias grandes na mão, certo? E eles entraram e se ajoelharam tudo num banco só. Assim que ajoelhou, já foi falando língua estranha, e tal. E aí quando se levantou, o pastor disse, Birajara, eu vou dar a oportunidade a cada um deles, depois dele você prega. Tá certo, pastor. E aí convidou a primeira veio, e aí falou alguma coisa, profetizou para todo mundo, menos para mim e o pastor. E aí desceu, aí veio o segundo, mesmo jeito, profetizou, pulou, sapateou, enfim. Até 1:30 foi só o show dos 7, os vasos. E aí quando isso terminou, o último disse pro pastor, a gente precisa ir embora que nós vamos para outra vigília. O pastor, tá certo, não ficar não até o fim, não, pastor, eu tenho outra vigília, vamos para outra vigília e tal. Ok. Quando eles saíram, aí o pastor disse assim, irmãos, os vasos já foram embora, ficou a gente aqui. Aí eu brinquei com o pastor. Eu disse, pastor, os vasos já foram, gente. Eles vieram cheios, desceram aqui e distribuíram para a gente o que eles tinham e foram embora. Nós somos as vasilhas. Aí os irmãos riram, né? Aí disse, porque existem 3 tipos de pessoas na vigília. Existem os vasos, são aqueles que não precisam de Deus, que eu falando na linguagem assim, são aqueles tipos de vaso, que não precisam de Deus, que se enche, vem, deixa o recado e vão embora.
certo? Existem as vasilhas, aquelas que vêm no começo e só sai quando for cheia, porque demora tempo, tem que orar, jejuar, se quebrantar para ser cheia. E tem os outros que são vasos emprestáveis, que só recebe porcaria de todo tipo de mensagem por aí. E aí me lembrei isso aqui, por quê, gente? Porque é esses tipos de vaso que não resistirá ao tempo. Quando você for orar, demande tempo com Deus. Passe tempos e horas com Deus, porque o vaso, ele é reflexo daquele oleiro que construiu você. Mas concluindo para você aqui, vem a quinta fase e última da construção. A primeira, a escolha. Segundo, o curtimento. Terceiro, o pisamento, o sofrimento, as batalhas. Depois, o acrescentar. Não esqueça, gente, precisa de resistência. O vaso precisa ser resistente. E quinto, o molde. Finalmente chegou a hora do barro tornar de forma definitiva o vaso. Depois de todo esse processo, o oleiro leva o vaso para a roda, a fim de moldá-lo. O barro está prestes a se tornar um vaso segundo o coração do oleiro. O servo então moldará o caráter de seu servo conforme a sua vontade, o segundo os seus propósitos, pois cada um tem uma tarefa a cumprir e precisa terminar especialmente. Concluo dizendo para vocês, depois de Deus ter nos escolhido, deixar-nos criar liga, tirado todo o orgulho e autoconfiança, ter nos fortalecido e finalmente só então Ele começa a moldar o nosso caráter. E é quando terminamos e estivermos definitivamente prontos, Ele nos enche com seu Espírito Santo e usa para a glória do seu nome. Deixa eu concluir essa mensagem para vocês de Jeremias. É só uma forma de vocês entenderem esse texto aqui. O processo do vaso é esse aqui. Muitas das vezes nós queremos ser vaso, mas não temos coragem de aceitar os desafios que Deus nos propôs. Gente, nunca, mas nunca esqueça disso. Deus carece muito de vaso. Nós temos muitas vasilhas, poucos vasos na igreja. Aquilo que eu disse como exemplo da vigília, eu usei apenas uma linguagem figurada das pessoas imaginando que nós que estamos ali desde as 10 da manhã até as 5 da manhã, somos vasilhas imprestáveis, que estão ali só para ficar cheio, enquanto outros não vêm para encher a gente. Cuidado, às vezes nós não achamos que somos, quando na verdade somos um vaso nas mãos de Deus. Cuidado, saia de Jerusalém, saia da zona de conforto. Quer ser um vaso usado por Deus? Deus quer te levar à olaria para ensinar como é a construção do vaso. Diz a Bíblia que Ele colocou o barro em cima da roda. E quando a roda começou a girar, que tomou forma, Ele começou a moldar. E lembre de uma coisa muito interessante. Você sabia que quando o barro é separado e tirado para a curtição, e antes de ser pisado, ele precisa tirar os espinhos na pisadura, tira os espinhos, tiram gravetos, tiram cacos que tem lá, tiram qualquer outra coisa para o barro ficar com liga. Para ficar em liga, ele tem que tirar tudo que tem dentro dele. Palha, gravetos, pedras, tira tudo. Depois que tira, que fica bem ligadinho mesmo, bem ligado o barro vermelho, e aí eu vou usar a palavra do irmão Cleiton aqui, tá bom? Dos 8 tipos de barro que serve fazer vaso resistente, só 3 resiste há anos e há séculos, sabia disso? Eu vou usar uma linguagem aqui para vocês entenderem isso aqui. O que é que acontece? Depois mistura a palha com a argila, com a areia, e também com trituras de porcelanato. Quando há a união desses três materiais que se mistura no processo, diz que o vaso fica resistente para todo sempre. Eu concluo contando esse testemunho e depois dele a gente ora encerrando. Em 2007, eu fui pela primeira vez para São Paulo. Eu nunca tive em São Paulo, eu fui a primeira vez em São Paulo. 2007, em julho de 2007, dia 12 de julho. Eu tinha acabado de fazer 10 anos de casado. E aí eu fui para São Paulo. Quem está aqui de São Paulo, dá um sinal aqui, viu, irmão? Quem tiver de São Paulo aqui, dá um sinal para mim contar isso aqui e você confirmar comigo também. Em São Paulo, quando você vai em São Paulo, muita gente quer visitar a 25, né? A 25 de maio. E aí muita gente quer conhecer a Praça da Sé. Enfim, e outras coisas. O que acontece? Quando eu fui para São Paulo, eu queria conhecer uma rua chamada Conde Sazeda. A Conde Sazeda de São Paulo fica pertinho da Praça da Sé. É uma rua, não vou dizer avenida, mas é uma rua que dá acesso às lojas evangélicas. A Conde Sazeda é uma rua alta que você sobe, que tem lojas evangélicas dos dois lados, tá certo?
Pronto, Lúcia Ferreira foi, eu fui, pronto. Ela vai conhecer aqui. Lá tem a Conde Sazeda. Quem for em São Paulo vai na Conde Sazeda. Na Conde Sazeda tem um shopping pequenininho chamado Shopping Ebenezer. Eu não me lembro se foi no Shopping Ebenezer ou foi vizinho a Shopping Ebenezer. Eu visitei uma loja de artigos de Israel, de Jerusalém. E quando eu entrei, eu queria conhecer. Aí eu vi lá as réplicas de candelabros, de utensílios, enfim, né? E aí eu disse, eu vou levar alguma coisa pra minha esposa. Minha esposa e eu fizemos 10 anos de casado, vou levar alguma coisa. E quando eu cheguei lá, que assim que entrei, eu avistei uns vasos que estavam na prateleira, lindo. Vasos mais ou menos de 20 a 30 centímetros, grandes e médio, azulzinhos, vermelhos, pintados, coisa mais linda do mundo. E eu vi um vaso do tamanho, mais ou menos desse tamanho aqui, deu mais ou menos 30 a 35 centímetros desse tamanho. E eu fiquei encantado com o vaso. Chamei a moça e disse para ela, moça, eu vou levar esse vaso aqui, que era um azulzinho, com as decoraçãozinhas. Eu vou levar esse vaso aqui presente minha esposa. Oh, que bom! Ela ficou muito feliz. E aí, a aniversário, não, nós estamos casados há 10 anos, eu vou dar para ela e tal. E aí ela foi embalar. Posso embalar para presente? Pode, capricho e tal. E aí eu falei o pagamento, né? E aí eu disse, moça, quanto custa? Ele disse, custa 358. Aí eu, o quê? 358? É, senhor, 358. Esse vaso? Ela disse, sim, esse vaso. Meu Deus, aí eu não tinha esse dinheiro, porque eu estava realmente só Jesus na causa. Eu disse, não, moço, então não embala não. Aí eu, meu Deus do céu, 358 é. Naquela época, em 2007. E aí eu disse, eu vou escolher outra coisa aqui. E saí rodando. Aí encontrei no canto, pertinho de um candelabro, uma prateleira de vidro trancada. E tinha uns vasos desse tamanho, gente. Não tem nem 5 centímetros, bem pequenininho mesmo. Eu tenho até uma réplica aqui. Eu vou ver se eu... Não, mas não está aqui não. Pequenininho assim. Eu nem vou mostrar o que eu comprei minha esposa, porque não está guardado. A gente não... Depois que se mudamos, amanhã vai fazer um ano que eu estou aqui. E eu não tenho como mostrar que está guardado. Então eu vi um vaso desse tamanho. Eu imaginei. Esse aqui é mais barato. E aí, cheguei, peguei ele. Disse, moça, eu quero esse aqui. Ela disse, tá, esse aqui tem certeza? Eu disse, tenho. O senhor tem certeza que não quer aquele? Não, eu quero esse aqui. A moça, tá certo. Aí pegou, aí ela olhou para mim e disse assim, mas você sabe quanto custa esse aqui? Eu disse, bem, aquele é 358, esse aqui deve ser mais barato. Eu disse, não, esse aqui custa R$1.977. Eu quase caía para trás, gente. Eu quase caí para trás. Disse, como é, querida? Ele disse, é assim. Aí eu disse, não, então me explique por que é mais cara. Aí ela foi e me deu uma aula para mim, essa que eu dei para você, que ele disse, irmão, existem vários tipos de barro. Existem 200 tipos de barro. Só 8 fazem vasos duradouros. E entre os 8 tem 3. E entre os 3 tem um que resiste ao tempo. Esse aqui é feito de um barro tirado da argila do Nilo, lá embaixo, da argila vermelha. Esse barro misturado, ele tem a durabilidade desse vaso. Esse vaso aqui você pode jogar ele no chão que ele não quebra. Ele resiste ao tempo, ao sol, à chuva, durante mais de 500 a 600 anos. Meu Deus, aquele que você queria comprar transcendência, ele dura aproximadamente uns 100 a 200 anos, mas ele vai rachar. Esse aqui tem 400 anos a mais do que aquele. Esse aqui resiste mais. E aí quando eu saí lá, eu saí assim, desse jeito. Às vezes o vaso é pequeno, às vezes é rejeitado, às vezes nem é observado, mas é o vaso que tem mais durabilidade. Você que está aí me assistindo, pode ser um vaso desse tamanho, que ninguém te vê, que ninguém vai te escolher para comprar, que ninguém vai te escolher, mas Deus preparou. E Deus, quando estava fazendo você na olaria, Ele começou a fazer. Aí você diz, mas eu sou um vaso gordinho, fortinho, eu sou bem magrinho, eu sou feinho, eu sou baixinho, eu não tenho sabedoria, não tenho estrutura. Deus está caprichando em você, quando Ele está fazendo com as suas mãos lindas o vaso, de acordo com o que Ele termina de fazer. Ele diz o seguinte, fez bem o que pareceu seus olhos. Para Deus não importa se você é grande de 1,90 m, se você tem 1,50 m. Não importa se você tem uma voz forte de trombeta ou tem uma voz de taquara rachada. Não importa se você veste uma roupa cara ou você só tem uma chinelinha havaiana. Não importa se você mora num casebre ou mora num palacete. O importante é que você seja usado por Deus. Seja vaso em vez de vasilha. Seja homem e mulher de Deus, pronto para aprender com Deus lições nessa tarde. Eu concluo dizendo para vocês, nessa live, o vaso escolhido por Deus, ele é um vaso que sofre, mas resiste ao tempo, porque é Deus que caprichou e fez para ele, tá bom?
Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por vocês terem participado dessa live comigo.